Boa noite mais uma vez. O nosso texto, o texto da mensagem de hoje está no primeiro livro, na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, do verso 15 ao verso 17. Peço que todos abram e deixem abertos, por favor. Há uma parábola, um discípulo de Jesus Cristo, ele criou, e eu quero contar essa parábola aos irmãos. Nessa parábola, dois jovens estão brincando, acredito que o nome do jogo ou da brincadeira é batota, isso lá na Índia. Só que esse jogo, essa brincadeira era proibida. Você não poderia, o Estado proibia esse jogo, esse tipo de jogo. Só que esses jovens não se importaram com isso. E o que aconteceu? Eles foram pegos. Os dois jovens foram levados para a prisão. Um deles era um jovem rico, o outro era um jovem pobre e miserável. O que aconteceu? Os pais daquele jovem pagaram a fiança dele e esse jovem foi liberto rapidamente. O outro não. O outro, sendo pobre, sendo miserável, ele não tinha como sair da prisão. Então, nessa parábola, o nome do pregador ou do discípulo é Sundar Singh. E nessa parábola, Sundar Singh ele conta que aquele jovem na prisão, ele olhou pela janela e o que ele viu? Ele viu a mãe dele trabalhando, carregando pedras, dia após dia, trabalhando, carregando pedras, para então conseguir o dinheiro, para libertar aquele pobre, miserável, mas filho dela, da prisão. Que ele não tinha dinheiro e ela também não tinha dinheiro para libertá-lo. Por fim, essa mulher, depois de trabalhar tanto, conseguiu o dinheiro, então pagou a fiança e aquele jovem foi liberto. O que aconteceu é que o jovem rico, então, foi atrás desse jovem pobre e chamou ele de novo para o jogo, para fazerem aquilo de novo. E aquele jovem pobre, então, respondeu: você sendo rico, foi muito fácil você ser liberto daquela prisão. Facilmente seus pais pagaram a fiança e você foi liberto. Para mim, não. Custou um preço muito alto, preço muito caro para minha mãe, diante das feridas e de tudo aquilo que ela fez, para então libertar o seu filho. E aquele jovem pobre, ele disse: nunca mais eu jogo esse jogo. E essa parábola tem tudo a ver com a mensagem de hoje. Ela fala de mudança, ela fala de transformação, ela fala também de um grande redentor, que se você não conhece, você deve conhecê-lo. Você deve conhecer. E eu não vou começar no texto da mensagem, eu vou ler dois textos das Escrituras. O primeiro está em Atos, capítulo 26, verso 9 e 11. Eu peço somente que os irmãos acompanhem. Se quiser abrir, não tem problema, mas eu farei a leitura e peço que acompanhem. Atos 26, verso 9 a 11 diz: Paulo está discursando, né? E ele diz: na verdade, eu pensava que devia fazer muitas coisas contra o nome de Jesus o Nazareno.
E foi exatamente o que fiz em Jerusalém. Havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos na prisão, e quando os condenavam à morte, eu dava o meu voto contra eles. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. E demasiadamente enfurecido contra eles, eu os perseguia em cidades estrangeiras. Paulo, aqui já transformado, aqui já após o encontro do Senhor, então ele relata o que ele fazia contra os cristãos. E a pergunta: há perdão? Há perdão para um tipo de homem como esse? Ele castigava os cristãos. Ele os lançava na prisão. Ele os levava a julgamento para que então eles fossem condenados à morte. E talvez pior, ele os obrigava até a blasfemar o nome do Senhor. E enfurecido contra eles, os perseguia até em cidades estrangeiras. Há perdão para um homem como esse? Há reconciliação para um perdão como esse? Para um homem como esse? Você consegue imaginar um homem desse? E agora eu vou ler um outro texto que se encontra em Atos 9. Atos 9, e eu vou ler 20 versos, do verso 1 ao verso 20, e vamos ouvir um relato sobre o que aconteceu com esse homem. Peço que todos acompanhem. Saulo, esse era o nome antigo, ou é um outro nome dele. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Aqui está a descrição de um relato antes da conversão de Paulo. Dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, alguns que eram discípulos do Senhor Jesus, tantos homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele perguntou: Senhor, quem é você? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Então Saulo se levantou do chão e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe apareceu numa visão e disse: Ananias. Ao que ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse: levante-se e vá à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procure um homem de Tarso, chamado Saulo, ele está orando. E numa visão viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quanto mal tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui em Damasco, ele tem a autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel.
pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo umas coisas parecidas com escamas, e ele voltou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado, e depois de comer, sentiu-se fortalecido. Saulo permaneceu alguns dias com os discípulos em Damasco, e logo nas sinagogas proclamava Jesus, afirmando que ele é o Filho de Deus. Esta é a palavra do Senhor. Esse é o milagre da conversão. É o milagre da conversão. Esse texto nos mostra Saulo sendo transformado em uma outra pessoa. Ele estava indo numa direção, agora ele está indo na direção contrária. Ele, um perseguidor da igreja, um perseguidor do próprio Senhor Jesus, agora tem, dentre tantos, mais um discípulo do Senhor. E é difícil para nós imaginar a impossibilidade disso acontecer. Nós sabemos quem é Paulo, nós aqui hoje, nós sabemos quem é Paulo. Nós sabemos a sua história. Então, quando nós nos aproximamos do texto, nós já sabemos o que vai acontecer. Nós, na verdade, já esperamos o que vai acontecer e nós perdemos muitas vezes de vista a maravilha que é esse milagre, que é a conversão. E mais, não só isso, nós não só perdemos de vista isso, nós perdemos de vista, e aqui estamos falando especificamente da conversão de Paulo, nós perdemos de vista o próprio Senhor Jesus, o operador do milagre. Deixamos de contemplar a sua bondade e amor, deixamos de contemplar, e nós vamos ver particularmente no texto de hoje, a própria longanimidade do Senhor e a sua paciência ao lidar com pessoas como nós, pecadores, ou pessoas como Paulo, um perseguidor da igreja, um blasfemador, alguém que obrigava as pessoas a abandonarem o Senhor. Um certo pregador, ele era um avivalista, e ele, em uma pregação, ele diz o seguinte: olha, eu participei de eu já vi muitas coisas extraordinárias. Eu já vi pessoas sendo curadas extraordinariamente. Eu já vi ver membros de pessoas sendo restaurados. Mas, por fim, eu abandonei tudo isso. Porque, para mim, nas palavras desse pregador, o maior milagre é Deus pegar um homem impuro no mundo, tirar esse homem impuro do mundo, purificar esse homem, pegar esse homem, colocar esse homem no mundo e mantê-lo santo. Ele diz: eu abandonei todos os outros tipos de milagres, porque para mim esse é o maior milagre. E em minha ignorância, mais jovem, crente novo, eu chamei um ancião, um homem já mais experiente da igreja, para falar com meu pai, para que meu pai ouvisse o Evangelho, para que meu pai fosse a Cristo. E eu disse a ele: olha, meu pai é um homem bom. Meu pai, poxa,
tudo que só o que falta a ele é Cristo. Só falta Cristo para ele. Isso na minha ignorância, né? Na minha ignorância, porque, na verdade, o que falta para o meu pai, ou o que falta para qualquer pessoa convertida, na verdade, tudo o que falta é Cristo. Cristo não é algo a mais. Cristo não é uma ajuda a mais. Cristo não é aquilo que falta, Ele é tudo. Tudo o que cada pecador, tudo o que cada pessoa longe de Deus precisa é Cristo. É Cristo. E Cristo, Ele faz essas maravilhas com os pecadores. Esse é o milagre da conversão, irmãos. Todos nós conhecemos isso, não? Todos nós sabemos disso, não? A maioria de nós, ou todos nós, já participamos disso. O Senhor já o encontrou, o Senhor já foi até você, o Senhor já abriu os seus olhos, o Senhor já mudou o seu coração. E aqui em Paulo, a gente percebe não só uma mudança de direção. Paulo era um perseguidor, agora ele está pregando Cristo. Não, só uma mudança de direção. Não, ele não só estava indo para uma direção, agora ele está indo para outra direção contrária àquilo, não. Mas principalmente o que há aqui é uma mudança de coração. Uma mudança de mente. O homem não só está indo em uma nova direção quando é convertido, ele também tem uma nova disposição. Ele também tem um novo coração. Ele também quer isso. É isso que ele deseja. Esse é o objetivo da sua vida. Ele ama o Senhor. Ele ama o seu caminho. Ele ama a verdade. E ele está disposto a não abandonar o Senhor por nada. Porque ele não está indo só em uma nova direção. Agora ele tem um novo coração, onde Cristo Jesus é o Senhor. E ele responde à sua vontade. Vamos agora ao nosso texto. Nosso texto, todos já abriram, 1 Timóteo, capítulo 1, do verso 15 ao 17. Embora o nosso texto vai do 15 ao 17, eu vou ler do verso 12 em diante, tá bom? Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me fortaleceu e me considerou fiel. Isso, quem está escrevendo, se lembre, é o próprio Paulo. É o próprio Paulo. Designando-me para o ministério, a mim, que no passado era blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, pois fiz isso na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor, com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão me foi concedida a misericórdia, para que em mim, que sou o principal pecador, Cristo Jesus pudesse mostrar a sua completa longanimidade e eu servisse de modelo para todos os que hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória para todos sempre. Amém. Esse é um dos muitos textos que exaltam a obra de Cristo na cruz. E também um grande encorajamento aos pecadores para que não temam em ir ao Senhor,
para que corram para Cristo, diante do seu maior problema, que é o pecado. A cruz de Cristo aponta o caminho para os pecadores. É ali que os pecadores encontram o que realmente precisam, o que realmente necessitam. O Evangelho de Jesus Cristo trata do principal problema do homem, que é o pecado. O que pode apagar os meus pecados? O Evangelho responde: nele, em Cristo, nós temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Isso que pode apagar os nossos pecados. O que propicia o pecado e expia a culpa? E o Evangelho responde: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. O que pode me tornar um pecador miserável, justo diante de um justo juiz? E o Evangelho responde: Cristo foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa para a nossa justificação. O que me pode fazer novo, um novo homem? E o Evangelho responde: e assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. O Evangelho tem a resposta para o pecador. O Evangelho tem a resposta para aquele que está em dívida diante de Deus. E o que as Escrituras dizem? O Jonatas está em dívida. O Moisés tem dívida. Todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram. Todos, sem nenhuma distinção. E isso é para aqueles que acham que, porque estão vivendo uma vida que não seja a pior de todas, que estão vivendo uma vida que até que faz coisas boas. O Evangelho também diz: você é um pecador e você tem uma dívida. Mas o Evangelho tem a resposta. Tem a resposta, e a resposta é Cristo Jesus, morto pelos nossos pecados, sepultado, ressurreto ao terceiro dia, para que nenhum pecador tenha qualquer justificativa em não vir a se arrepender e a crer. O texto, no verso 15, ele diz: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Para salvar os pecadores. O Evangelho e a cruz de Cristo é para os culpados. O próprio Senhor Jesus disse: os sãos não precisam de médico, e sim aqueles que estão doentes. Quem é que grita por socorro, se não é aquele que está se afogando? E o Senhor diz: todos estão se afogando. Vocês devem recorrer ao Senhor. O Senhor veio
para aquele que está se afogando, o Senhor veio para aquele que está doente, o Senhor veio para aquele que está com dívida diante de Deus por causa dos seus pecados, e a lei exige condenação. Mas Cristo Jesus é a solução, ao levar os nossos pecados no madeiro. Mas Paulo afirma algo além disso. A salvação é para os pecadores. Paulo afirma algo além disso. Talvez alguém pergunte: de que tipo de pecador você está falando, Paulo? Imaginem alguém que é blasfemo, que é insolente, que é perseguidor da igreja. Imagine Paulo. O Senhor salvou Paulo, o intitulado, o auto-intitulado, o principal dos pecadores. E Paulo, não sei se você concorda, mas ele tinha boas razões para considerar a si o principal dos pecadores. Em outras versões vai dizer o pior dos pecadores. Ele fez coisas que talvez nenhum de nós chegamos perto de fazer. Você já blasfemou o nome do Senhor? Talvez. Você já aconselhou outros a fazerem? Você já constrangeu outros a fazerem? E pior, você já obrigou, por meio da força, da violência ou da ameaça, outros a blasfemarem, abandonarem o Senhor que os salvou? E era isso exatamente que Paulo fazia antes da conversão. E talvez você discorde de Paulo no que diz respeito ao ser o principal dos pecadores. Talvez você considere a si mesmo o principal ou o pior dos pecadores. E a ideia aqui não é que entremos numa disputa sobre quem é o principal dos pecadores. Aliás, não há nenhuma glória disso. Para o cristão, a glória está onde? A glória está na cruz de Cristo. A ideia é que Cristo, o Salvador, o Redentor, ele pode salvar o pior dos pecadores. Cristo pode salvar o pior dos pecadores. Se ele pode salvar o pior dos pecadores, ele pode salvar o menor dos pecadores. Ele pode salvar a todos os pecadores. E você consegue imaginar Paulo encontrando cristãos após a sua conversão, cujo membro da família foi morto ou renunciou a Cristo por causa dele, por causa da ameaça, da violência ou da força que Paulo, enfurecido, agia contra eles? Há perdão para Paulo? Isso foi o que um homem disse a uma mulher, 13 anos, depois de encontrá-la 13 anos, e depois de ser acusado de estuprá-la. Sim, eu fui tentado a tirar essa palavra, sim. Mas eu não tirei essa palavra porque o Senhor salva o pior dos pecadores. E se nós não cremos nisso, há alguma coisa errada em nossa fé. O Senhor salva o pior dos pecadores. E isso foi o que um homem diz depois, 13 anos, encontraram uma mulher que o acusou de estupro. Ele disse: não sou mais o homem que eu costumava ser. Você pode me perdoar? O Senhor, Ele salva o pior dos pecadores. E Paulo, ele usa o seu próprio exemplo para que nenhum pecador
use de qualquer justificativa para não ir a Cristo. John Newton, alguns devem conhecer a frase dele, ele disse: eu já estou velho, estou perdendo a consciência, eu já não estou lembrando de muitas coisas, mas duas coisas eu sei: Cristo, que eu sou um grande pecador, e Cristo é um grande Salvador. Cristo, Ele salva o pior dos pecadores. Ele pode salvar, Ele é um Redentor incomparável. No verso 16, ele diz, Paulo, ele continua e ele diz: mas por esta mesma razão me foi concedida a misericórdia ao pior dos pecadores, para que Cristo Jesus pudesse mostrar a sua completa longanimidade. O Senhor, o nosso Redentor, Ele é longânimo. Pedro, em sua carta, diz que o Senhor na sua segunda carta, é longânimo, não querendo que ninguém pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. E tende por salvação a longanimidade do Senhor, a paciência do Senhor. Isaías 42:3 diz: Ele não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega. Vocês percebem como Cristo, de maneira didática e real, mostra a sua paciência? É dessa maneira, é só vocês olharem para o Rodrigo. É só vocês olharem para a irmã Rosinha, para o irmão João. É só vocês olharem para o pastor Jonatas, ou o pastor Maurício. Ele mostra, Cristo mostra, Ele desenha a sua paciência, a sua longanimidade em cada rosto, para que você seja encorajado a ir a Cristo, para que você não tenha medo de ir a Cristo, para que você não tenha medo de perder tudo ou qualquer coisa por causa que está indo a Cristo. Ele salva o pior dos pecadores, Ele salva pecadores. E o que é um encorajamento para que todos encontrem salvação nele. É por essa longanimidade, é por essa paciência que nós podemos descansar, sabendo que nenhum daqueles por quem Cristo morreu faltará naquele dia. O Senhor tem agido com grande paciência e com grande longanimidade, a fim de que todos venham à salvação, para que os eleitos encontrem a salvação que há nele. E todos somos encorajados. Você que nos acompanha pela transmissão, qual é a sua justificativa de não ir ao Senhor? Qual é a justificativa de permanecer no próprio pecado, correndo o risco de encontrar um justo juiz que agirá com justiça diante de pecadores? Cristo, Ele levou as nossas culpas, Ele levou os nossos pecados. E Ele mostra através do principal dos pecadores que Ele é um Redentor incomparável. Você pode confiar nele, você pode ir nele, e você irá encontrar tudo aquilo que você necessita e precisa, que é a reconciliação com Deus. E eu quero trazer algumas considerações aqui. E a primeira consideração é que a obra de Cristo, ela é suficiente. Não,
há necessidade de mais nada. Certa vez, Paul Washer, um pregador americano, ele estava em uma universidade e provavelmente ele foi ensinar ou pregar lá. Ele então estava respondendo algumas perguntas da plateia que o público fazia. E por fim se levantou um jovem com uma pergunta desafiadora. Não há problema nenhum com a pergunta, mas essa pergunta ela era um desafio. Ela tinha o tom desafiador. E a sua pergunta era a seguinte: como pode um homem só, morrendo no madeiro, pagar os pecados de milhares e milhares de pecadores? E é claro, eu estou parafraseando ele. Mas essa é a ideia. Como pode um homem só, morrendo no madeiro, pagar os pecados de todo o mundo, de todos os seus eleitos? E a resposta foi a seguinte: o Paul Washer, ele se dirige ao jovem e diz: olha, a sua pergunta foi para o mal, mas o Senhor a transformará em bem. Tá? Você quer saber porque um homem só morrendo no madeiro pode pagar os pecados de todo mundo? Então ele disse: imagine tudo que é mais belo. Você consegue imaginar as estrelas? Você consegue imaginar as fotos que têm saído do espaço, do universo, das galáxias? Você consegue imaginar tudo que é mais belo, admirado, desejável? Você consegue imaginar tudo isso nos oceanos? Você consegue imaginar nas terras, nos mares, em todos os lugares? Você consegue imaginar ou ver tudo que é belo, tudo que é desejável, tudo que é de algum valor? Se você colocar tudo isso em uma balança e colocar Cristo em outra, Cristo pesa muito mais, infinitamente mais. Cristo é mais valioso do que tudo isso junto. Ele é incomparavelmente melhor e maior do que todas essas coisas. E é por isso que Ele pode pagar pelos pecados de todos. Ele é um Redentor incomparável. E eu digo mais: se houvesse 1000 mundos como a terra, cheia de pecadores como ela, não seriam necessários 1000 Cristos, não seriam necessários 1000 evangelhos. Cristo ainda assim permaneceria suficiente para todos. O Filho de Deus, nascido em Belém, crucificado em Jerusalém, ressurreto dentre os mortos, ainda assim seria suficiente para todos os pecadores. Há uma história de um evangelista que o indagaram da probabilidade de existirem extraterrestres. E ele, como um evangelista, ele respondeu: não há problema nenhum. Nós vamos lá pregar o evangelho a eles também. Porque Cristo é suficiente. Porque o evangelho é suficiente para todos. Para todos. Por isso que Ele é o Redentor incomparável. Ele e só Ele é suficiente. Não existe Cristo e mais alguma coisa. Cristo, Ele permanece sozinho, só Ele, suficiente para todos os pecadores, para todos os que estão mortos em seus delitos e pecados. E nós sabemos disso, não é? Todos nós sabemos disso. Uma segunda coisa, a obra de Cristo ela é transformadora.
Por isso, depois de Cristo, após Cristo, deve sempre existir o eu era em nossas vidas, como existiu na vida de Paulo. No verso 13 do primeiro capítulo, ele diz: a mim que no passado era blasfemo, eu era um perseguidor, eu era um insolente. Após Cristo, é inevitável que nós permaneçamos a mesma pessoa. É impossível que nós permaneçamos a mesma pessoa. Agostinho conta uma história, após a sua conversão, ele está andando na rua, e então uma mulher chama ele e diz: Agostinho! E ele a ignora, e ele: Agostinho! E ele a ignora. Agostinho! Sou eu, aquela! Então Agostinho se vira e fala: mas eu não sou mais aquele. Depois de Cristo, deve existir o eu era em nossas vidas. O que você era? O que você era antes de Cristo? Ou o que Cristo fez em sua vida, da qual você possa dizer: no passado, eu era. Eu costumava ser isso. Mas com Cristo, isso muda. A luta, é verdade, a luta contra o pecado irá persistir até o fim de nossas vidas e devemos mortificá-lo em toda e qualquer oportunidade. E a verdade é que não alcançaremos a perfeição aqui. Entretanto, o encontro com o Senhor irá mudar e mudará a vida de qualquer pessoa. De qualquer pessoa. Não existe conversão sem que o convertido não use as palavras eu era isso. E por isso também ele é um redentor incomparável. Ele não faz algo pela metade. Além de nos salvar, o Senhor nos dá um novo coração para que, assim como entregamos o nosso corpo como escravidão ao pecado e à injustiça, nós entreguemos o nosso corpo e os membros do nosso corpo em escravidão à justiça, que leva à santidade. E uma outra coisa é que, embora nós devemos descansar, porque nenhum dos eleitos ficará de fora, e não vai ficar nenhum eleito de lado de fora, você pode descansar isso. Nós podemos descansar nisso. Não ficará nenhum eleito de fora. Mas a todos nós, cristãos, a todo o povo de Deus que foi salvo, que viu Cristo, é nos dado o privilégio e a graça de trabalhar, de suar, de cooperar diligentemente para que a mensagem do Salvador chegue a todos. Muito embora, com você ou sem você, o Senhor salvará todos os seus eleitos. Mas nós perderemos o privilégio se nós não arregaçarmos as mangas e trabalhar para o Senhor. É nos dado essa graça, irmãos. É nos dado esse dom. E nas palavras de um pregador, tudo o que for necessário, você deve fazer como se tudo dependesse de você. Mas sabendo que, no fim das contas, só vai a Cristo quem o Pai levar. E o Senhor levará todos os seus eleitos e nós podemos descansar nisso. Que grande fardo isso o Senhor tira das nossas costas. A salvação do meu pai não depende de mim, olha só. A salvação do seu irmão não depende de você. A salvação do seu filho. A salvação do seu pai que já está idoso e
Nós já perdeu a esperança. O Senhor irá salvar todos os seus que Ele escolheu. Nós podemos descansar nisso e nos alegrar no Senhor com isso, muito embora é nos dado o privilégio e a graça de trabalhar para o Senhor. Cristo é um Salvador incomparável, irmãos. Nós podemos e nós devemos nos alegrar sempre nele. Ele salva pecadores e salva o principal. Nós vamos orar agora, que o Senhor nos abençoe e nos dê força para servi-lo mais, e entregar mais, e amar mais, e sacrificar mais, e orar mais, e jejuar mais, e viver em todo o tempo mais para Ele. Amém? Peço a todos que curvem as suas cabeças. Vamos agradecer ao Senhor. Senhor, o Senhor é muito bom. O Senhor é longânimo, paciente, e a prova viva disso é esta igreja. Esta igreja, cada membro desta igreja, cada cristão que entra nesta igreja. O Senhor poderia nos ignorar. O Senhor poderia nos condenar, e o Senhor seria para sempre justo e bom por causa disso. Mas o Senhor nos amou, o Senhor foi paciente e longânimo conosco quando nós insistíamos no pecado, e ainda hoje quando nós pecamos. Nós louvamos e bendizemos ao Senhor por ser um Redentor incomparável. Senhor, nós não encontramos outro em nenhum lugar, Senhor. Nós não encontramos ninguém que se compara ao Senhor. Nós somos alegres, felizes por pertencer ao Senhor. E somos gratos por salvar pecadores como nós. Obrigado, Senhor Jesus, por tomar os meus pecados, por tomar os nossos pecados. E pagar um preço que ninguém nunca antes pagou. Por causa de pessoas como nós, que não prestam. Nós rendemos louvores e graças em Cristo Jesus. E eu termino com o verso 17. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória para todo sempre. Amém.